Flamengo e Cruzeiro. Uma das decisões em um campeonato de pontos corridos. O Piquitito narra, com comentários de Edu Panzi, também com Vinícius Andrade, pré e pós-jogo conosco. As reportagens com Emerson Pansieri, Wellington Campos, Rubem Júnior, Thiago Reis no Seu Nome e Seu Bairro. E você nos acompanhando com 5 horas de jornada esportiva. Vamos pelo menos até meia-noite com a repercussão completa de um jogaço, o jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro. Que grande jogo acompanharemos daqui a pouquinho no Maracanã. Estaremos juntos mais uma vez na maior audiência do rádio do Brasil. Edu Panzi, comenta o jogo, comenta a turma do bate-bola. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Boa noite. Tudo beleza. Vamos para as expectativas gerais para esse jogo, Edu. E a rodada já tem várias partidas realizadas. Hoje ainda teremos 7 horas Vitória e Ceará, 7h30 Fortaleza e São Paulo, além desse Flamengo e Cruzeiro. Ontem, entre os destaques da rodada, vamos falar que o Palmeiras atropelou o Vasco da Gama com 3-0, com meia hora de jogo já estava resolvido. O principal jogo, o principal resultado. E do grupo aí dos primeiros colocados, destacar também que o Botafogo venceu o Bahia por 2-1. O outro grande jogo da rodada e o principal é esse Flamengo e Cruzeiro, Panzi. Ontem foi uma cacetada de empate, né? Muito empate. O número, parecia até a Série B, né? Que é o campeonato mundial do empate. Um monte de empate na rodada, só é bom para quem ganha na rodada, porque quem empatou perdeu 2 pontos. A expectativa... Santos e Grêmio, Inter e Corinthians, Mirassol e Bragantino, tudo 1-1. E na abertura da rodada, 0-0 Atlético e Juventude. Aliás, esse Inter e Corinthians rendeu protesto, a turma lá do Sul não está satisfeita com o Internacional, não. Mas, Cirilo, a expectativa para esse Flamengo e Cruzeiro é a melhor possível, né? O grande jogo da rodada, um dos grandes jogos do campeonato até aqui. E fica, o Cruzeiro de ontem para hoje ganhou uma interrogação, né? Que não tinha essa interrogação, a gente não discutiu provável time porque estava todo mundo apto, aquele 1-11 do Cruzeiro habitual da temporada, mas o Wanderson não foi. Então é um ponto de interrogação. Qual que vai ser a escolha do Leonardo Jardim? Se opta por característica semelhante, se coloca alguém com uma característica diferente, se inverte o Christian de lado, coloca alguém pelo lado direito. Então fica essa dúvida. O restante da equipe, imagino que o Leonardo Jardim não vai mexer. E um Flamengo que soltou agora há pouco a lista de relacionados, eu estava comentando ali na redação, né, cara? Você vai lendo nome a nome da lista de relacionados do Flamengo, você vai falando. Mas não tem ninguém aí, mais ou menos, para ajudar? Não tem, né, cara? É impressionante a qualidade do elenco desse Flamengo, mas que o Cruzeiro tá ali na cola. Vai como um franco atirador, a responsabilidade maior é do Flamengo, por estar jogando em casa, defendendo a liderança, e não dá pra gente duvidar desse Cruzeiro não, Cirilo. Esse Cruzeiro, na temporada, já fez muita coisa diferente daquela que a gente imaginava. E se lá no turno, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo, foi uma surpresa para todo mundo, hoje já não é mais. Então, uma vitória do Cruzeiro hoje não seria uma surpresa. Emerson Pansieri, primeiras informações do jogo, lá do visitante, lá do Celeste. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Edu Panzi, o Cruzeiro que, para esse duelo contra a equipe do Flamengo, saindo daqui a pouquinho, viu? Saindo daqui a pouquinho para o Maracanã. Faltam 3 minutos. Cruzeiro saindo às 6h15 rumo ao Maraca. O time saindo ali do Windsor Leme, onde ficou hospedado nesse... de ontem para hoje, curto intervalo de tempo. Um intervalo bem mais curto do que se for colocar em outras ocasiões, porque o Cruzeiro fez a preparação toda em Belo Horizonte e viajou, chegou à noite por volta de 10h15 ontem. A turma já estava lá no Rio de Janeiro. E o Cruzeiro já volta logo após a partida. O Cruzeiro, para esse duelo contra o Flamengo, teve essa baixa que o Panzi falou do Wanderson. Wanderson que sentiu um problema, uma lombalgia, uma dor ali nas costas, por isso ficou fazendo tratamento na Toca da Raposa, não encara a equipe do Flamengo. O Wanderson que é titular. Ele é um dos jogadores que mais foi utilizado pelo técnico Leonardo Jardim nesse Campeonato Brasileiro com a camisa celeste. Uma outra baixa não é de um titular, é um jogador que foi titular contra o Vasco, mas ele é banco, que é o Jonathan Jesus. Esse atleta não viajou para o Rio de Janeiro, teve um incômodo no joelho direito, ficou na capital mineira, ficou na Toca da Raposa, também fazendo aquele trabalho importante. Sendo assim, os jogadores que estão relacionados, o goleiro Cássio, Léo Aragão e o Vitor Lamounier. Para a lateral direita tem o William, tem o Cauã Moraes. Para a esquerda tem o Kaique e o Cauã Prates. Para a zaga, Fabrício Bruno, João Marcelo e Vidalba. Para o meio campo,
o Matheus Pereira, o Japa, o Eduardo, o Rian Guilherme, o Wallace, o Matheus Henrique, o Lucas Silva, o Lucas Romero e o Christian. Pro ataque, o Arroio, o Bolacil, o Gabigol, o Caio Jorge, o Marquinhos e o Sinisterra. Falei de uma situação ruim envolvendo o Wanderson, mas tem aí o Sinisterra pronto, caso seja a ideia do técnico Leonardo Jardim. Eu estou muito curioso, ô Cirilo, em relação a esse substituto do Wanderson, porque o Panzi trouxe o cenário que ele é diverso. Será que ele vai colocar um Matheus Henrique e aí mexe no Christian? Será que ele coloca o Eduardo, que é um jogador que já fez função ali um pouco mais à frente no Cruzeiro? Será que ele põe o Arroio? Eu acho que o Gabigol não. Eu acho que o Gabigol não começa o jogo. E o Sinisterra, como está vindo de um estiramento na coxa, também não acho que ele está naquele primor da parte física, né? E de rendimento de um jogo dessa intensidade. Tudo está sendo pesado pelo técnico do Cruzeiro, que está definindo isso agora lá no hotel. O que você faria, Eduardo Panzi? Eu acho que ele vai de Eduardo, meu xará. Eu acho... Você, por afinidade, você tem um nome assim? Eu acho que ele vai de Eduardo pela experiência, por fazer mais de uma função dentro de campo, até no mesmo jogo, sem mexer em peça. Pode ser uma escolha para preencher melhor esse meio de campo, um cara com passe melhor, tem também um poder de pressionar a saída do time adversário. Acho que a escolha do Leonardo Jardim pode ser o Eduardo. O Marquinhos também é um atleta que vai forte nessa briga para assumir a vaga do Wanderson. E aí tem a possibilidade do Matheus Henrique, que trouxe o Pansieri, mas não sei se mexeria demais, né, na característica do time, talvez ter que inverter o Christian de lado. Ele já fez isso em determinado momento, teve um jogo que ele até foi obrigado a inverter o Christian de lado com o Wanderson contra o Bragantino, se eu não estiver enganado, e acabou corrigindo ali um problema que teve no campo. Mas o Leonardo Jardim conhece muito bem o elenco que tem, né, Cirilo? A mexida que ele vai fazer, você pode ter certeza que não vai ser nada assim de sopetão. É uma mexida baseada no conhecimento que ele tem em relação ao seu elenco, mas principalmente a característica de jogo do Flamengo. Se fosse para apostar, eu apostaria no Eduardo na vaga do Wanderson. Não acredito no Sinisterra por conta da lesão recente que teve, está voltando agora. O Arroio é uma característica muito diferente. Não vejo o Jardim pensando nele para início de jogo, principalmente contra o Flamengo. Então, sobrariam ali Matheus Henrique, Marquinhos e Eduardo. Acho que pode ser o Eduardo. Vamos ao Maracanã com o nosso Wellington Campos para trazer detalhes da equipe visitante mobilizada para esse jogo de hoje, preservou alguns atletas do fim de semana. Força máxima já, né, Wellington? Um abraço, boa noite. Um abraço para você, meu querido Cirilo, também para o Edu Panzi. O Flamengo bota força máxima hoje, né? Ele já fez isso contra o Corinthians. Por quê? Ele precisava ganhar lá em São Paulo. Era para ter perdido o primeiro tempo, aí não perdeu e no segundo tempo conseguiu a virada. Agora vem para um grande jogo hoje contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está engasgado na garganta aí dos rubro-negros por causa do primeiro turno, como disse bem o Edu ainda há pouco. Agora, para hoje, o técnico Felipe Luiz, que na terça-feira completou um ano à frente do Flamengo, ele pode aparecer com Carrascal no meio-campo. A gente tem trazido essa informação. E ele pode não começar com Plata e sim com Carrascal. O colombiano foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. E ele começou a entrar no time fazendo gol, dando assistências. No jogo contra o Corinthians, ele deu 2 assistências, inclusive para o Arrascaeta fazer um dos gols, depois para o Luiz Araújo. Enfim, é um jogador que está pedindo passagem na equipe rubro-negra. Então não será novidade ou surpresa se ele for confirmado de início. O Edu falou ainda há pouco dos relacionados. O Flamengo relacionou os goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Os laterais Varela, Alexandro, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Os zagueiros Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Meio-campistas Alan, Jorginho, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal, Everton Araújo.
atacantes Plata, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Wallace, Ian, Everton, Cebolinha e o Samuel Lino. Qual é o provável time do Flamengo às 6h18 aqui no Maracanã? Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Aí o meio-campo com Jorginho, Saúl e Arrascaeta, e podendo ser o Carrascal. Se não for o Carrascal, Plata, Pedro e Samuel Lino. Não deve fugir disso aí a escalação do Flamengo, salvo algum problema de lesão, algum problema de última hora, porque é o time que a imprensa carioca está apostando no Flamengo para pegar o Cruzeiro às 8h30 da noite. E olha, mais de 65 mil torcedores vão de novo lotar o Maracanã, viu, Cirilo? Viu, Wellington Campos. Emerson Pansieri, vamos com mais do Cruzeiro. Vamos lá, Cirilo, para a gente trazer também os jogadores do Cruzeiro que estão pendurados pensando na partida contra o Sport, né? Jogo de domingo às 8h30 da noite. Pendurados, o técnico Leonardo Jardim, o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o volante Wallace, o meio-campista Matheus Henrique, o meia Matheus Pereira, o atacante Caio Jorge. O Wanderson não está relacionado para essa partida. Esses atletas estão pendurados. Hoje o Cruzeiro não sofre com jogadores suspensos, né? O Gabigol e o Vidalba estão voltando. Cruzeiro que vai de branco. Muita gente perguntando, o Cruzeiro vai com a camisa do São Francisco, com a camisa 3? Não. O Cruzeiro vai atuar de branco nesse duelo contra o Flamengo. Então, provável formação no Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. E aí na frente, no lugar do Wanderson, será que vai o Eduardo? Será que vai o Matheus Henrique? Arroio, Sinisterra e Gabigol acho menos provável. E o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados. Cruzeiro que está a caminho, nesse instante, do Maracanã. Cirilo? Emerson Pansieri. João Vitor Xavier está conosco aqui na turma do Bate-Bola, participando sempre com a gente em nome da 7K. Ô João, eu queria saber a sua expectativa também para esse jogo. Um duelo muito aguardado, duelo de muita expectativa. É uma daquelas finais, né, que eu destaquei aqui há pouco. Teremos outras ainda nos pontos corridos. Tem Flamengo e Palmeiras, tem Cruzeiro e Palmeiras. Mas é um jogaço. Nós vamos ver daqui a pouquinho no Maracanã, né, João? Um abraço para você. Um abraço, Cirilo, ouvinte da turma do Bate-Bola. Ô, Cirilo, é o grande jogo do ano, né? A gente sabe que Campeonato Brasileiro de pontos corridos não tem aquela decisão clássica, tradicional. Mas quando a gente pega um Flamengo, que é um fortíssimo candidato ao título, líder do Campeonato Brasileiro, e do outro lado a gente pega o Cruzeiro, que é um time que tem toda a condição de brigar por esse título contra o Flamengo, nós temos aí a decisão do Campeonato Brasileiro. Então, hoje à noite, Cirilo, é noite de decisão na Itatiaia. É noite de decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Se o Flamengo ganha, Cirilo, dificilmente o Flamengo perde, pelo menos para o Cruzeiro, o título do Campeonato Brasileiro. Porque abre uma vantagem muito grande, uma folga muito grande. O Flamengo tem um time muito bom, a qualidade técnica do Flamengo é muito boa. Vai ser muito difícil tirar a vantagem que o Flamengo vai abrir. Se o jogo termina empatado, o Cruzeiro se mantém muito vivo na disputa. Principalmente porque o Flamengo pode entrar num módulo na reta final do Brasileiro de perder um pouco o foco pela questão da Copa Libertadores. Agora, se o Cruzeiro ganha, Cirilo, o Cruzeiro bota fogo no Campeonato Brasileiro, porque ganha muita moral, ganha muita força mental para um Campeonato Brasileiro contra um time do Flamengo que é muito bom, mas que não é imbatível. Tanto não é imbatível que no primeiro turno o Cruzeiro venceu e venceu com autoridade, Cirilo. Então, acredito que o Cruzeiro hoje pode sim buscar a vitória e hoje é uma daquelas mini decisões do Campeonato Brasileiro. Estou muito confiante que o Cruzeiro pode fazer um grande jogo e voltar com um grande resultado do Rio, viu, Cirilo? Viu, João? O Panzi, do lado rubro-negro, né? Você analisou o lado do lado celeste, enfim, as possibilidades aí para daqui a pouquinho, essa possível troca aí com a ausência do Wanderson, que pode encaixar melhor. Do lado rubro-negro, pensando aí também em característica de jogo, o que você espera do comportamento do Flamengo? O Flamengo não tem feito grandes jogos recentemente, né? Não tem feito jogos que encheram os olhos aí num recorde de 3, 4 jogos, vamos dizer assim. Um empate com o Vasco,
derrota para o Estudiantes, que acabou gerando a classificação nos pênaltis. O último jogo de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, de muita dificuldade, mas ele acaba vencendo, né? Uma vitória importante de virada lá na Neoquímica Arena. Como você observa o momento do adversário e o que você espera de postura do Flamengo para já? Cirilo, eu não espero nada muito diferente do que o Flamengo tem feito na temporada. São duas equipes com identidade, né? O Cruzeiro com a sua maneira de jogar, e a gente já conhece a fundo. O Flamengo a mesma coisa. O Flamengo é um time que gosta de ficar mais com a bola, pressionar bastante o adversário, gosta de jogar com o centroavante. Provavelmente hoje terá o Pedro como titular, jogador de referência. O Wellington trouxe uma dúvida entre Plata e Carrascal. São jogadores que fazem o lado direito, mas com características diferentes. O Carrascal mais um meia-direita, o Plata mais como um ponta-direita, que faz uma diagonal muito forte, o jogador de 1 contra 1. Enfim, as possibilidades são muito grandes dentro do Flamengo. A vida do Felipe Luiz não é tão difícil, né? Quando ele perde um atleta, ele tem um do mesmo nível, para muitos até de um nível superior. Enfim, a escolha que ele fizer não muda a maneira do Flamengo de jogar. Assim como eu falei agora há pouco, a escolha do Leonardo Jardim pelo substituto do Wanderson não vai mudar a maneira do Cruzeiro jogar. Tem tudo para ser uma grande partida. O Cruzeiro já mostrou ao Flamengo que é capaz. Venceu aqui, como disse o João agora há pouco, com autoridade, venceu merecendo. Agora, o João falou do Flamengo não ser imbatível, e realmente não é. Tanto que perdeu do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Mas no Brasileirão, no Maracanã, até aqui, Ele está invicto, não perdeu no Maracanã como mandante. Então seria mais um feito desse Cruzeiro do Leonardo Jardim sair com uma vitória hoje.